Nessa videoaula, vamos aprender a usar as ferramentas do Photoshop para fazer pequenos retoques na imagem. Então eu vou começar com essa imagem aqui e vou abrir ela dentro do Photoshop. E o primeiro tipo de retoque que eu vou fazer nela é só de enquadramento. Eu vou começar rotacionando a imagem na posição que eu realmente quero. Então eu vou vir aqui em Imagem e escolher Rotação da Imagem, 90 graus sentido horário. Agora que eu já rotacionei, eu vou pegar a ferramenta de Crop e eu vou cortar aqui somente a área que eu quero usar. Eu vou aproximar da imagem, sempre o ideal é trabalhar com a imagem bem aproximada quando estiver fazendo esse tipo de retoque. E vou ajustar aqui qual pedaço dessa imagem que eu quero usar. Eu consigo perceber aqui que a imagem não está 100% reta. Se eu quiser acertar o nível da imagem, eu posso vir com o mouse aqui no canto e rotacionar aqui a linha de recorte. Agora já fica melhor para recortar, porque ele está mais ajustado aqui com o tamanho da imagem, com o posicionamento da imagem. E eu clico em validar e eu já fiz o retoque. Tá, agora que a imagem já está na posição correta, vamos começar a fazer os retoques realmente nos pixels. Para fazer os retoques nos pixels, a gente vai usar aqui 4 ferramentas diferentes. A Spot Healing Brush, a Healing Brush convencional, Patch e a ferramenta Carimbo. Eu vou começar aqui com a Spot, que é a mais simples. E em vez de eu vir direto na tela e só dar leves cliques, eu vou primeiro criar uma nova camada e chamar essa nova camada aqui de retoques. Eu gosto sempre de trabalhar em novas camadas para manter meu trabalho não destrutivo, porque daí a qualquer momento eu só desligo essa camada e eu tenho por baixo a imagem original. Então eu vou deixar aqui selecionada a camada nova e vou aproximar aqui de partes da imagem que eu precise retocar. Então eu estou aqui com a minha imagem aproximada, pego a ferramenta Spot e eu tenho que habilitar necessariamente, você tem que habilitar essa opção, Sample All Layers. Essa opção aqui define que, embora você esteja usando uma nova camada, ela vai analisar as camadas dos pixels abaixo. Beleza? Daí assim que eu vou tratando, ele não vai tratando uma imagem transparente. A camada transparente, mas vendo as informações da foto real. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, definir o tamanho do pincel ou pela opção Size, ou pelos atalhos, abre chaves e fecha chaves. E o ideal do tamanho do pincel é que ele seja um pouco maior que a área que você vai corrigir. Daí você clica ali e ele já vai corrigindo essa área com novos pixels. Então a ideia aqui é só ir preenchendo essas áreas com o pincel. E o pincel Spot ele é ideal para áreas pequenas. Se for uma área muito grande, ele não vai ser a melhor ferramenta para isso. Mas todos esses pequenos detalhezinhos, só vai passando o mouse em cima e ele vai fazendo toda a correção que você precisa. Se em algum momento você inserir uma informação ruim, por exemplo, eu vou corrigir algum pontinho aqui bem próximo de uma extremidade que eu tenho uma mudança muito grande de luminância. Se eu vir aqui, por exemplo, quando eu solto o mouse, aqui ele até ficou relativamente bom. Eu vou dar um Ctrl Z, diminuir um pouco mais o mouse, e aqui não tem tantos problemas. Mas tem várias áreas no qual você tem uma mudança grande de luminância, por exemplo, aqui no cabelo dele. Se eu passar aqui, tá vendo que ele fica borrado, que ele puxou um pouco da parte clara ali para dentro? Então, esse é o problema dessa ferramenta. Se ela for uma área com grande mudança, ela nem sempre vai fazer uma análise boa. Mas ainda assim, na maioria das vezes ela vai conseguir fazer muito bem a análise. O bom é só evitar qualquer mudança grande de luminância entre as áreas que você está colorindo. E conforme a área for muito grande, você consegue perceber também que ela for um pouquinho desfocadinha, ela não fica muito boa a padronização dos pixels, de forma que não fica nem sempre tão realista. Às vezes ele começa a ficar meio desfocadinho. Eu vou, por exemplo, dar uma pincelada aqui nessa área grande, que além de ser grande, tem mudanças de luminância. E tá vendo que nesse pedacinho ele não ficou tão bem. Então eu posso fazer a parte de cima e depois a parte de baixo, mas evitar esse pedaço do centro, já que a mudança de luminância é grande. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Pega esse pedaço aqui onde é mais sutil, esse pedaço aqui do mais escuro, e esse pedaço aqui da palavra. Mas evitando fazer uma passagem muito grande, para ele não ficar com esse efeito aqui embaçado e fazer uma mescla entre essas luminâncias. Eu vou mudar agora de ferramenta para Healing Brush. A Healing Brush, ela necessita que você indique a área do qual ele está copiando as informações. A vantagem dela é que, como você puxa uma certa área, ela costuma dar um resultado melhor, porque você já define uma área homogênea para ela inserir nesses novos pixels. Mas ela requer um pouco mais de cuidado, porque você tem que primeiro informar qual que é essa área. Só antes de tudo, liga a opção Sample All Layers, já que a gente está trabalhando uma nova camada. A minha já está ali ligada. Agora eu venho aqui na imagem, seguro o Alt e dou um clique no Make Option. E eu vou definir que essa região de textura que eu vou usar para preencher a textura ali de cima.
E tá vendo que tem um sinalzinho de mais que acompanha o mouse? Esse sinalzinho de mais é a textura que ele está puxando. Se por algum motivo esse sinal de mais passar por uma sombra, algum pedaço com defeito, você vai ter que pegar e definir uma outra área. Então você daria um Alt-clique e pegaria uma outra área para ele não se perder na hora de fazer o ajuste de luminância. Então você sempre tem que estar lá conferindo a área que você está copiando, se é uma área boa ou não. Porque senão pode acontecer alguns problemas na tua imagem. Então você usa o Alt, vai conferindo e vai fazendo vários retoques até ter uma opção 100%. Sempre que não ficar bom, você usa Ctrl Z para voltar um passo. E aqui nesse pedacinho, eu estou vendo que conforme eu vou pegando essa parte clara e eu copio para cá, ele se perde bastante. Então esse pedaço aqui, no qual essa ferramenta não funciona tão bem, ele é o pedaço ideal para usar a ferramenta carimbo. Aqui eu até peguei uma outra área, ele conseguiu fazer bem, mas deixa eu ilustrar essa mesma opção com a ferramenta carimbo. Eu vou pegar aqui a ferramenta carimbo, Clone Stamp, e essa Clone Stamp ela copia exatamente os pixels daqui para lá, sem fazer uma mescla da luminância. Então eu dou um Alt-clique e conforme eu vou pincelando, ele copia 100% esses pixels daqui para lá. E daí, como ele não tem aquele ajuste de luminância, ele não costuma dar um problema de se perder na hora de fazer o ajuste. Ele é ideal para vários pedaços no qual você tem muitas informações diferentes. Daí você consegue fazer de uma forma mais analisada, tipo mais cautelosa, sem ter que depender só do Photoshop, adivinhar como que ele vai preencher esses pixels. Eu vou mostrar agora o antes e depois de como está ficando. Deixa eu me distanciar aqui da imagem. E a imagem estava assim. E agora a versão retocada. Eu vou vir aqui em Mini Bridge e vou abrir aqui o próximo exemplo. Nessa imagem aqui, se eu quisesse retirar o barquinho do centro da imagem, o que eu poderia fazer é usar a ferramenta Patch Tool. A Patch Tool está aqui junto com as outras, eu clico, seleciono, ele vai aparecer a lista, só clicar e segurar. Escolhe ali a Patch Tool e ela funciona da seguinte forma. Você faz um desenho em volta da imagem que você quer retirar, então só faz ali um desenho. E assim que você terminou esse desenho, ele está selecionado. Agora que ele está selecionado, você pega essa imagem e puxa aqui para um outro pedaço que tem uma textura parecida, você solta o mouse e ele preenche essa área com esse pedaço. Eu vou dar aqui alguns Ctrl Zs, ou venho aqui no histórico e volto os passos. E nas versões mais atuais, você pode fazer isso numa nova camada. Então eu faço aqui numa nova camada, muda aqui a opção para Content Aware, ela não pode estar no modo normal, tem que estar em Content Aware. E daí você define aqui se ela usa Sample All Layers. Se ela estiver usando Sample All Layers, você pode fazer uma nova camada. E daí, como eu fiz uma nova camada, eu tenho a opção de ligar e desligar sempre que eu precisar. Na opção normal, ela não tem Sample All Layers, mas ela tem aqui uma outra opção. Ela tem a opção de, em vez de usar um source, usar uma origem para preencher, ela pode mudar para destino. Então, essa área ela pode ser duplicada para várias outras partes da imagem, usando ela aqui como imagem para destino. Só a única coisa é que ela não trabalha em novas camadas, mas ainda assim é um truque bem rápido de se fazer. Agora, nessa última imagem que eu estou abrindo, eu vou usar basicamente as mesmas ferramentas, só com um objetivo diferente. Eu vou tratar a pele de uma modelo. Então, eu posso aproximar aqui da imagem, pegar a primeira ferramenta Spot, criar uma nova camada e habilitar Sample All Layers. Como está com Sample All Layers, eu só vou vindo aqui na imagem e vou corrigindo as imperfeições da imagem. Então, eu vou indo em cada um dos pontos da imagem, vou corrigindo as imperfeições e ele vai aqui automaticamente encontrando qual que é a textura ideal para fazer o preenchimento de cada um desses pontinhos que eu vou passando o mouse em cima. E conforme você vai pegando prática, você vai conseguir fazer todo esse trabalho bem rapidinho. Porque ele não tem muito segredo, é só você definir ali certinho a área e fazer um preenchimento. Você vê que ele não fez tão bem, você dá um Ctrl Z, tenta com outro tamanho de pincel ou usa uma outra ferramenta, como a Healing Brush, que ela é melhor para áreas que são com mais detalhes ou áreas maiores, que nem aqui na olheira. Eu posso dar um Alt-clique e preencher essas linhas da olheira usando a textura que eu indicar. Então eu dou um Alt-clique e eu vou colorindo ali a imagem. E eu já vou corrigindo aqui todos os pixels da imagem. Se eu ligar aqui um antes e depois, já dá para ver como eu tirei várias imperfeições da tela, como aqui o olho ficou bem mais liso. E só usando aqui essas 4 ferramentas, a Spot, a Healing Brush, a Patch e quando precisar também o Clone Stamp.